Amiga, por que que a gente evita falar sobre a modéstia cristã? Hoje eu vou direto ao ponto, tá? Porque a modéstia cristã ela não é só ligada a roupas. Quando a gente fala de modéstia, parece muito vídeo falando sobre usar vestido, né? Nós mulheres. E aí a gente acaba achando que a modéstia cristã ela tá só ligada a roupas. Mas na verdade, a gente precisa lembrar que a modéstia cristã, ela está relacionada a quem a gente segue, que é Jesus Cristo. Então é uma virtude que a gente precisa ter em mente que ela é ligada ali à humildade, ela é ligada a demonstrarmos em tudo que fazemos aquele que a gente segue, né? Então a gente deve honrar e glorificar a Deus na forma que a gente fala, na forma que a gente come, na forma que a gente pensa, na forma que a gente age com o nosso próximo, na forma que a gente veste, na forma que a gente investe o nosso dinheiro, né? Então assim, não é só usar vestido e não é só usar um terno e gravata e pronto. A modéstia cristã, na verdade, ela tem relação com a gente observar o nosso interior e que o nosso interior ele seja tão lindo para que o nosso exterior reflita isso também. Eu acho que às vezes a gente é muito raso nessa questão porque a gente não quer pensar e a gente não quer mudar como cristão. A gente quer fazer o que dá para fazer e pronto, sabe? Quando eu me aprofundei na modéstia cristã e eu fui lendo a respeito da modéstia cristã e eu fui vendo como Jesus se apresenta nos evangelhos, a gente vai percebendo que Jesus é realmente alguém simples, é alguém que não leva muitas bagagens nas suas viagens, é alguém que pede, inclusive, para que os seus discípulos não fiquem carregando muito peso nas viagens missionárias, porque isso dependia, fazia com que eles dependessem de Deus para muitas coisas. E nós hoje, nós não queremos depender de ninguém. A gente quer, na verdade, ser independente, a gente quer realmente são as coisas rápidas, porque eu consigo, eu sou forte, eu mereço. E a gente vê um Jesus diferente na Bíblia. A gente vê um Jesus que a todo tempo reconhece a necessidade de estar junto ao Pai. A gente reconhece ali que Jesus ele tinha um hábito de orar. Ele ia, ficava com as pessoas, curava as pessoas, mas ele sempre se voltava ao Pai. A gente vê nos milagres, né, principalmente aqueles que envolviam muitas pessoas, por exemplo, a multiplicação de pães e peixes. Jesus viu o pouco que tinha e ele não ficou reclamando. Jesus dá o exemplo para a gente. Pai, é isso aqui que temos, abençoa. Jesus dá graça ali, ó, ao alimento e aí o alimento ele rende, né? Então, quantas e quantas vezes eu e você a gente pensa, né, superficialmente em quem é Jesus? Porque Jesus veio a este mundo para nos salvar, né, nos conceder salvação naquela cruz, mas a gente precisa pensar nos hábitos de Deus também aqui nessa terra. Nada é por acaso, tá? Então, Jesus, ele caminhava muito, a gente vê esse hábito, e aí eu fico pensando, hoje tem diversos estudos que mostram que ajuda, né, a caminhada ajuda a gente não ser tão ansioso assim. A gente percebe que Jesus estava sempre na presença de pessoas, ajudando, servindo, e quantas vezes a gente quer ser servido, mas a gente não quer servir. A gente vê Jesus tendo humildade, escutando, mesmo já sabendo de tudo que acontece. A gente vê Jesus se doando e às vezes a gente não está afim de seguir esse exemplo. A modéstia cristã, ela não é sobre vestido. Ela é sobre quem nós seguimos. E eu quero que isso fique claro para você, tá bom? Nesse dia. Se a gente pudesse definir realmente essa questão de modéstia, eu definiria como sermos mais parecidos com aquele que nos criou. É realmente a gente mudar a forma que a gente pensa, mudar a forma que a gente fala, mudar a forma que a gente age e que a gente possa realmente deixar o egoísmo de lado e que as pessoas possam ver na gente não o vestido que a gente está usando, se é de marca, se não é, o carro do ano que a gente tem ou não, o condomínio de casas que a gente tem, né?
Não, que as pessoas possam ver que nós somos diferentes, que nós temos ali um sorriso diferente, que nós somos acolhedores, que nós pensamos de forma diferente, que nós somos agradáveis, não porque a gente quer tentar ser algo que a gente não é, ou que a gente está tentando agradar todo mundo, mas que eles possam perceber que quem anda com Cristo é diferente. Por isso que eu falo sempre para vocês que o minimalismo, ele tem muita ligação com essa parte de modéstia cristã, porque tem a ver com moderação, né? E é um outro ponto que a gente precisa conversar. Então, a modéstia cristã, ela tem a ver com humildade, ela tem a ver com demonstrar realmente quem Deus é, por meio do que a gente está fazendo, né, das nossas ações, das nossas falas e tal, mas também tem a ver com moderação. Então, poxa, eu vou ostentar, um cristão ele vai ficar ostentando o que ele tem? Na verdade, a Bíblia ela vai falar para a gente usar os recursos que Deus nos concede para honrar a Deus aqui nessa terra, né? Então, a gente vai ajudar o próximo, a gente vai fazer esse dinheiro, se forem dinheiros, recursos, a gente vai fazer prosperar para que outras pessoas possam ser alcançadas para o Evangelho. Então, percebe que a moderação aqui, na palavra de Deus, ela tem a ver com a gente encontrar um equilíbrio. Inclusive, isso faz parte do fruto do Espírito que a gente conhece, né? Dentro da paciência, do domínio próprio, da gente saber o nosso limite. Então, isso não é só sobre dinheiro. Ah, eu tenho muita grana, eu vou ficar ostentando, eu vou comprar o melhor carro, eu vou ter o melhor condomínio de casas, eu vou ter... Isso, na verdade, vai demonstrar o seu desejo interno e não tem nada de errado. Mas não é sobre isso. Uma pessoa ela não é mais próspera ou menos próspera porque por conta da sua condição financeira. Até porque Jesus veio a esta terra de forma humilde e isso também não é por acaso, tá? Mas é importante que a gente pense que no minimalismo, por exemplo, também tem a questão da moderação. Eu não vou ter muitas coisas, não vou carregar muitas coisas, não vou ter bagagens pesadas que, sabe, vão me fazer querer ficar nessa terra. Eu vou ter, na verdade, uma bagagem leve, uma bagagem com propósito, que tenha ali mais tempo para ser vivido, que facilite a minha rotina e que não me faça, sabe, ficar sempre dependente das coisas materiais. Na verdade, eu vou ter um espírito ali de moderação mesmo. Eu não preciso de uma vida de excessos, porque eu já entendi que não são as coisas que me dominam. E é exatamente isso que Jesus mostra pra gente. A gente não é desse mundo, nós estamos aqui de passagem, e às vezes a gente tá focado tanto nessa parte financeira, nessa prosperidade, né, que o mundo fala, que a gente se esquece que nada daqui a gente vai levar, que na verdade a gente tá esperando Jesus voltar. Mas a gente não pode esperar Jesus voltar de bracinho cruzado, a gente tem que fazer a nossa parte. Por isso que a modéstia cristã, ela tem a ver com isso, da gente testemunhar a todo tempo, tá bom? Gente, esse é um tema muito lindo, eu amo falar sobre modéstia cristã. O vídeo foi super rápido porque eu tô sem tempo, tô gravando aqui pra vocês antes de ir pro trabalho. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer versos bíblicos pra gente conversar, meditar junto. E eu gosto muito desse tema, então tem muita coisa pra gente falar, tá bom? E deixem nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, que vai ser um prazer a gente conversar sobre esse assunto. Beijo, Deus abençoe!